Bem, boa tarde a todos. É uma responsabilidade muito grande estar aqui. Primeiro, é uma honra o convite que o Christian fez e a equipe também, o Rafael, né, um dos técnicos que o ajudaram, mais o Marcelo, o Alan, são pessoas que têm uma visão muito boa do que um órgão público deve fazer, então responder esse pedido acho que é uma honra muito grande. Por outro lado, também é sempre muito complicado aparecer aqui um rapaz muito novinho e de repente começar a falar com gente que tem tantos anos de indústria. O Ronaldo Jenkins é um dos que eu conheço há muito mais tempo, né? Ele e tantos outros, quer dizer, pessoas que têm de vida pública há muito mais anos do que eu tenho de idade, né? Sem querer constranger ninguém, né? Mas é uma situação de muita responsabilidade, inclusive uma tática que eu usei de deixar a barba um pouco crescer, porque dá uma impressão de ser uma pessoa um pouco mais respeitável, né? Enfim, também o outro desafio é estar aqui numa sexta-feira à tarde, então o último dia já de uma rodada de eventos, que já contou com 8 sessões, essa é a 8ª sessão, né, além do painel de abertura, e no período da tarde, quando os ânimos já começam a ficar mais apagados, né? Então, uma grande responsabilidade, uma grande alegria, e eu espero trazer algumas reflexões que também sejam novas. Então, vou tentar não chover no molhado, e gostaria de ter feedbacks de vocês ou intervenções, vocês também fiquem bastante livres para dar palpites, sejam palpites aqui, sejam palpites durante o nosso intervalo. O que eu vou falar para vocês, então, está aqui na tela, então são informações para frequência de voo, temas acerca da dimensão competitiva. Então, é o que eu tenho a acrescentar, eu acho que é muito interessante, porque a discussão eu percebi que foi muito centrada em aspectos legais, então, as instruções, as normativas, os decretos, e também com muita ênfase no aspecto técnico. Então, a plataforma, a visualização, o formato do arquivo. Eu pretendo entrar no meio dessa discussão, trazendo um pouco a brasa para a minha sardinha. Eu sou economista, então não sou nem advogado nem contador, então tenho uma outra formação. Então, pretendo trazer umas reflexões nessa linha, mas sem esquecer que eu estou, na verdade, num sanduíche. Tem uma dimensão legal e também tem uma dimensão técnica que operacionaliza essas atividades. Bem, eu vou falar com vocês sobre 3 temas, então vou cobrir 3 temas de uma maneira bastante breve. O primeiro tema, esse realmente chove no molhado, que é o seguinte: bem, quais são as fases de um processo decisório de uma empresa aérea? Vocês vivem isso 8, 10 horas por dia, quem sou eu para falar alguma coisa nova sobre esse tema? A novidade talvez seja a mudança de ênfase. Talvez eu vá dar atenção a um aspecto que, às vezes, pode ficar relegado por alguém que já está na parte operacional de uma maneira mais inserida. O segundo tema são alguns aspectos informacionais críticos, de novo, o aspecto da concorrência, da competição, para o economista, então aquilo que satisfaz o economista. E, por fim, eu acho que isso daí já apareceu em outros momentos, mas eu gostaria de reenfatizar, nem toda repetição é ruim, às vezes a repetição surge para mostrar que realmente algo é importante. Então, vou trazer alguns temas que são já são do conhecimento dos senhores e que são justificativas que eu vejo para que a gente tenha, ainda assim, um conjunto bastante amplo de registros de informação. Ainda que plataformas possam ser simplificadas, ainda que periodicidades possam ser abreviadas, o registro em si me parece que é um aspecto muito importante. Então, vou enfatizar mais uma vez esse aspecto com vocês. Bem, começando pelo começo, né, isso daqui, essa pirâmide invertida, eu quero ilustrar com ela o seguinte: bem, a empresa aérea tem um conjunto de decisões, ou passa por várias etapas decisórias, e essas etapas têm, além de um fluxograma, então aqui existe uma ideia de níveis em termos cronológicos que são respeitados, também existe um fator-chave que é o seguinte: algumas decisões são reversíveis, outras decisões não são reversíveis. Reversíveis com facilidade ou sem facilidade, ou que requerem maior ou menor mobilização de capital, ou maior ou menor mobilização de recursos humanos em assembleias, ou uma mesa única faz, enfim. Algumas decisões têm uma complexidade maior do que outras. A primeira etapa é o seguinte: a constituição de uma empresa. Isso é um evento muito mais discreto que qualquer outra coisa. A fundação de uma empresa, a constituição do capital de uma empresa, o local de uma sede jurídica da empresa é um aspecto, claramente, que vem no topo dessa minha ilustração. O plano de frota, quer dizer, dado que você tem uma empresa sendo fundada, com qual tipo de aeronave, em qual quantidade essa frota será será montada, desculpe. Depois aqui já são alguns aspectos mais familiares de vocês, quer dizer, o procedimento para
a obtenção de um certificado de... Qual que é exatamente o CHETA? É certificado de homologação... CHETA. De empresa de transporte aéreo. Ter a permissão, clara, para voar, então, cumprindo com os requisitos de segurança. Depois, a empresa faz uma série de acordos comerciais, enfim, code share, interline, todo tipo de exploração conjunta de políticas voltadas à venda dos seus bilhetes. Depois vem aqui, vocês conhecem muito bem, quer dizer, aí a praia realmente de vocês, vem a solicitação dos OTRANs. Então, eu tenho a intenção de voar com uma certa periodicidade, com um certo horário de partida, com um certo equipamento. Então, tem a divulgação, tem a decisão interna da empresa, depois a divulgação para o órgão regulador. Depois tem um planejamento operacional, isso daí é todo o fleet assignment, todo o crew scheduling, todo o flight scheduling da empresa, tem exatamente qual cauda vai operar, em qual sequência, qual trilho, durante um mês, ou que depois deve envolver pernoites, cheques de pernoite, cheque A, cheque B, cheque C, enfim, todas as normas. E, por fim, lá no último aspecto, parece que é uma coisa pouco importante, mas eu já vou inverter a ordem aqui para vocês, então daí já vai ser o primeiro abracadabra, né? Vem ali alguns ajustes táticos. Parecem coisas de menor importância. A impressão que você tem é o seguinte, dado que a empresa já realizou uma etapa tão longa da sua constituição até a definição de qual cauda vai voar numa certa sequência de voos, aspectos táticos eu quero dizer o seguinte, é um cancelamento, ou é uma supressão de escala, ou um adiantamento, um atraso, parecem que são aspectos de menor importância. Dentro aqui do nosso evento, então nós temos esse tema que vai ser tratado hoje com vocês. Quer dizer, então, como é que eu procedo por meio das IACs, quer dizer, daí, quais são as justificativas para que eu tenha algum tipo de perturbação perante algo que eu tinha previamente selecionado. Então, existe uma normativa em relação a esse sentido. Então, faço essas decisões, são decisões de curto prazo, então parecem coisas pequenas, parecem coisas de menor importância, perante já o trajeto de constituição de uma empresa, parecem questões menores. Essa é a aparência que eu estou jogando para vocês, que eu já vou inverter. São decisões que parecem menores. Então, fazer uma alteração de voo parece alguma coisa menor. E vocês, então, registram isso por meio dos boletins de alteração de voo. Então, acho que o Alan vai durar aqui vai ter 2 horas para detalhar com vocês, já vi os slides, exatamente quais são as telas justificativas, as siglas. Eu sei que é uma sopa de letrinhas, quer dizer, existe ali um monte de siglas, sempre com 2 letrinhas, quer dizer, atraso operacional, atraso técnico, meteorologia, enfim, existe uma série de normas, enfim, isso daí são as coisas que vocês conhecem. Esse é o lado operacional daquilo que vocês fazem. O que isso reflete? Quer dizer, então, de novo, chover no molhado, mas eu estou preparando o terreno para depois fazer um arremate que seja interessante. É claro que aquele ajuste tático, então, aquela última etapa daquela minha pirâmide invertida, ela permite que a empresa aérea faça alguns ajustes perante rupturas operacionais, óbvio, é alguma coisa desejável. Então, voltando, o OTRAN não deve ser alguma coisa a ser cumprida a ferro e fogo. Do contrário, a própria empresa pode comprometer a sua malha de uma maneira muito mais crítica do que caso opte por remover um voo, atrasar um voo ou fazer alguma mudança pequena. Então, o cumprimento a ferro e fogo do OTRAN pode ser algo indesejado. Então, é óbvio que o primeiro aspecto é um aspecto que é natural e é defensável. Quer dizer, o ajuste operacional pontual é algo desejável para a empresa. Aqui começa algum tipo de refinamento, e aqui que eu vou entrar. Aqueles ajustes pontuais permitem que refinamentos na estratégia comercial da empresa sejam realizados. Por quê? Aqui eu já adianto, depois na apresentação ainda vou voltar a esse tópico. A empresa, quando escolhe um voo que atrasa, essa escolha muitas vezes pode ser deliberada porque o perfil de consumidor tem uma certa tolerância a atrasos. Então, há atrasos e atrasos. Ou perante uma grade de voo, existem certos voos que claramente são voos negligenciáveis e outros voos que são voos críticos. Então, tem aqui um espaço para que a empresa ainda tenha mais um momento. Além da política comercial da empresa, no aspecto de propaganda, o preço, todos os aspectos de marketing, tem um momento final, que vai ser o cumprimento ou não
de uma etapa, então, da informação ao passageiro, quer dizer, isso daqui é uma dimensão da qualidade do serviço. Então, surge um outro campo, ou uma extensão de campo para alguma estratégia competitiva. E é esse tema que me interessa. Quer dizer, quando a empresa tem um espaço para fazer esse ajuste, na verdade a empresa ganha um prolongamento do seu cenário, ou do seu campo, do seu momento em que ela pode fazer algum tipo de deliberação estratégica. Por esse motivo, eu ouso fazer essa inversão. Então aí vem a primeira abracadabra, né? Então, aquela minha pirâmide invertida, a rigor, em termos de um grau de riqueza informacional, eu ousaria dizer que ela é mais ajustada a esse formato. Quer dizer, eu tenho não a pirâmide invertida, que era a pirâmide que eu colocava em termos de um grau crescente de reversibilidade, quer dizer, eu tenho do lado mais crítico da empresa, ou mais legal da empresa, um lado menos alterável da empresa, somente mediante leasing, ou uma venda de aeronave, ou uma encomenda que só vai ser entregue depois de 2 anos. Enfim, eu tenho uma pirâmide que eu destaquei do ponto de vista da sua reversibilidade. Então, as ações mais abaixo são ações mais reversíveis, são ações que eu mudo de um dia para o outro com facilidade. Mas o que eu estou propondo para vocês é o seguinte: do ponto de vista da riqueza informacional, eu ousaria dizer que essa pirâmide tem um formato padrão. É a base da pirâmide que me dá mais informação rica, mais informação detalhada, seja uma informação escancarada, seja uma informação velada, sobre aquilo que realmente se passa dentro da estratégia, dentro da inserção competitiva dessa empresa. Então, eu colocaria essa provocação para vocês, de que esse tema com o qual nós lidamos, então, do registro de voo e depois das alterações de voo, por mais que pareça alguma coisa simples, ou burocrático, ou chato, ou areia, numa engrenagem, na verdade pode ser aquilo que revela o que há de mais essencial na ação competitiva de uma empresa aérea. Essa é a provocação que eu faço para vocês. Então, essa daqui é a primeira provocação: inverter aquela minha pirâmide, da pirâmide invertida para uma pirâmide normal. Onde é que entra aquilo que nós fazemos? Então, nós fazemos, não, eu sou um usuário. Mas aquilo que o Christian faz, o Marcelo, o Alan faz, o Rafael também faz, o pessoal da gerência sob responsabilidade do Christian. Bem, o que ele faz? Eles fazem o seguinte: bem, é óbvio que dentro dessa ação da empresa também existe depois um corte entre passado, presente e futuro. Bem, óbvio, quer dizer, você tem uma revisão de ciclos a todo instante, essa pirâmide se torna passado e volta a se tornar presente. Quer dizer, o período passa e esses ajustes eles aparecem diariamente, e sempre o ajuste do dia anterior já se tornou o passado. Bem, óbvio. Qual que é a utilidade disso? A utilidade é o seguinte: bem, todo o boletim, toda a informação que vai para o boletim de alteração de voo e depois que vai para o VRA, acaba sendo um retrato de um passado que é muito valioso. Bem, é claro que eu não tenho a informação do presente. Ter informação do presente seria o seguinte: é uma questão de espionagem industrial, ou então de algum funcionário displicente a ponto de poder ser demitido por justa causa. Óbvio, eu não posso ter acesso à TAM e perguntar para a TAM, olha, hoje pode ser que algum voo atrase e me diga qual. Não, esse tipo de informação não. Um acesso à hierarquia que está sobre a mesa de um gestor não pode ter acesso. Agora, as decisões passadas, elas vêm compor um banco de dados muito rico. Então, esse é o tema que eu destaco para vocês. Então, essa revisão de planos, que chega, enfim, a ajustes finos de malha em relação à manutenção ou não de uma escala, manutenção ou não de um horário, vai compor um banco de dados que vai mostrar com clareza para o regulador e depois para aqueles que obtêm os dados a partir do regulador, exatamente o que se passou na mente de uma empresa aérea. Então, é alguma coisa que parece um detalhe pequeno, mas tem uma grandeza muito grande. É alguma coisa de uma essencialidade muito grande para quem trabalha na regulação do transporte aéreo e para quem depois, como eu, também se dedica a estudar isso em prol de gerar resultados que vão beneficiar a sociedade. Enfim, eu revelo práticas e das práticas também eu crio algum tipo de inovação. A gente recicla as práticas e cria alguma inovação. Então, o tema básico aqui é o seguinte: então, já destaquei, formalizo agora.
O VRA e o BAV, eles trazem uma informação que o OTRAN não traz, porque o OTRAN traz uma informação, você sabe muito bem, quer dizer, daquilo que se planejou. Agora, a diferença entre aquilo que se planejou e aquilo que se executou, ela é substancial, porque quando você cria a distinção entre o planejamento e a execução, você revela algumas informações a mais sobre, por exemplo, já destaquei isso, volto a esse ponto, sobre uma hierarquia de mercados. Bem, você tem uma malha com mercados e mercados. Então, esse tipo de informação que o OTRAN não traz, o VRA traz, o BAV traz, alimentando o VRA. E são informações que algumas eu posso observar com clareza, então o índice de atraso eu observo com clareza, e depois para um cientista, ou para quem trabalha com análise no setor público, ou para quem faz inteligência de mercado, também cada empresa tem esse tipo de profissional, isso daí vai gerar análises que você produz a partir de inferências. A partir de inferências que você obtém de dados que foram obtidos, dados pequenos, e nesse caso dados mais relevantes do que o próprio OTRAN. O que eu observo? Então, o primeiro ponto são algumas informações que eu observo, depois o outro ponto são informações que eu deduzo, são informações que eu infiro. Eu observo claramente no BAV, bem, os atrasos, cancelamentos e edições com os anos de voos. Isso são o que vocês fazem. Isso daí, as IACs, 1502, 1504, orientam vocês a fazerem isso. Perfeito, isso daí é o lado visível, isso daí é o lado observável, são minhas informações que foram vistas a partir da realização. O que eu infiro? Bem, o que eu infiro, já dei a dica para vocês, e é esse ponto que eu quero enfatizar para vocês. O que eu infiro são lucratividades, então alguém que esteja de fora infere algum tipo de lucratividade. Nós temos, acho que a senhora é da American, não, da Copa. Nós temos o caso, por exemplo, da American, que tem uma postura de sucessivamente cancelar voos para Curitiba ou Porto Alegre. Quer dizer, isso daí não deve ser gratuito. Estou inferindo, quer dizer, isso daí deve dar algum sinal de qual é uma hierarquia de lucratividade de mercados. Então, esse tipo de informação eu tenho como inferir, é uma inferência, não tenho acesso ao dado. Mas o dado me convida a ter algum tipo de dedução. Quer dizer, então, eu tenho uma ideia sobre lucratividades, que é uma informação sensível, não tenho informação sobre preços, ou sobre quantidades vendidas a certos preços, mas eu posso ter algum ganho em termos de uma inferência. E depois também aquilo que é muito importante para o órgão regulador são posições de abuso. Então, um tema muito recorrente aqui em Congonhas é o chamado slot de gaveta. Quer dizer, eu tenho um conjunto de 20 slots e eu, recorrentemente, só vou 19. E eu sempre cancelo um, ou sempre cancelo o anexo, o adjacente, aquele um, para depois também enganar a autoridade. Quer dizer, ao invés de cancelar sempre o voo das 14h40, você cancela alguns dias o voo das 14h40, outros dias o voo das 14h, outros dias o voo das 15h15, enfim, flutua ao redor de uma janela. Esse cumprimento ou não de voos, de novo, não é o OTRAN que me traz. Esse cumprimento ou não de voos é o BAV e depois o VRA que me trazem, quer dizer, a informação concreta sobre aquilo que, além de planejado, foi ou não executado. Então, é um nível adicional da informação. Então, isso são informações que eu adquiro. Então, reparem, quer dizer, parecem coisas muito simples, parecem coisas muito burocráticas. Acho que para quem está em empresa, também já tive experiência em empresa, são atividades que se tornam maçantes. Quer dizer, parece que todo dia faz a mesma coisa, segue uma mesma ordem, num sistema que não funciona. Quer dizer, acaba tendo um pouco, às vezes, esse tipo de sequência, mas para quem está de fora, ou para quem pode flutuar e vir a um outro nível da análise, são informações que parecem pequenas, mas que no seu agregado dizem muito a respeito daquilo que se passa em um mercado. Aqui tem um tema que é o seguinte, o que eu estou falando para vocês dá a entender que mais informação é sempre melhor. Então, que o órgão regulador ou uma empresa aérea tem sempre de ter mais informações, mais informações, mais informações. Esse tema, então a quantidade, um nível ótimo informacional, acho que é esse o tema que eu coloquei, um nível ótimo de informações, um nível ótimo informacional, é um tema sobre o qual eu não sei lidar. Eu sei que ele existe, é um tema muito pertinente, e ele quer dizer o seguinte, qual é o nível perfeito, qual é o nível
mais ajustado de informações que um agente qualquer, seja um agente público-privado, seja para qualquer tipo de atividade, seja uma atividade rotineira de inovação, deve possuir para tomar uma decisão ótima. Ótima perante a sua função objetiva. Então, lucratividade, ou então, no caso do setor público, é maximizar o bem-estar social. Então, formalmente ou informalmente. Quer dizer, quer matematize, quer não matematize. A resposta exata para isso daí eu não tenho. Inclusive, existem alguns casos que são provocativos. É o seguinte, acho que todos vocês conhecem o chamado Southwest Effect. Conhecem? Quem não conhece isso daí? Acho que os novos não conhecem. O efeito Southwest. Quem não conhece? Não. O efeito Southwest seria o seguinte, em todas as rotas nas quais a Southwest entra nos Estados Unidos, a gente observa uma queda muito pronunciada de preços. E depois, inclusive, a Gol, no Brasil, se promove como talvez tendo também esse tipo de potencial. Daí o pessoal do planejamento, marketing estratégico, busca dados que vão corroborar ou não esse efeito. O ponto aqui que me interessa é o seguinte, por muito tempo se acreditava que o efeito Southwest viria pela Southwest. Por exemplo, o efeito com o nome da empresa viria por meio da empresa, nada mais lógico. Mas não necessariamente. Foi visto em muitas ocasiões, daí tem um estudo muito interessante, que é esse Goolsbee e Syverson, que eles viram o seguinte, esse efeito de redução de preços, em muitas ocasiões, vinha por meio, não da empresa, mas sim das rivais. As rivais começavam a fazer a queda de preços em antecipação à entrada da empresa. Então, as empresas, American, Delta, Continental, enfim, essas empresas locais americanas, empresas domésticas, começavam a fazer uma redução de preços antes da entrada da Southwest, já com o intuito de, quando houvesse a entrada, não houvesse para o consumidor a impressão de que ela era tão mais cara em relação à outra. Então já abreviava um pouco aquilo que seria uma impressão de uma desvantagem competitiva. Então já fazia um corte. Estou falando isso daí para vocês por que motivo? Então, agora arremato, né? De onde que vem o exemplo? O exemplo vem da seguinte razão. Para esse efeito surgir, o que eles viram era o seguinte, era importante que as empresas tivessem uma incerteza em relação à entrada. Então, no caso de você ter uma entrada da Southwest que fosse garantida, esse efeito não seria um efeito tão pronunciado. Agora, caso a entrada da Southwest fosse apenas algo esperado, então você não tivesse a informação a respeito de vai haver ou não uma entrada, essa incerteza traria sim esse resultado. Isso aqui é uma provocação, para vocês é uma provocação porque eu quero dizer o seguinte, o nível de informações com os quais uma empresa trabalha, um órgão regulador trabalha, é uma matéria muito delicada e não existe alguma resposta monotônica. Não é quanto mais melhor ou quanto menos melhor. Existem certos níveis ótimos. Essa matéria eu acho que é uma matéria muito interessante. Eu acho que convidaria o Christian, convidaria vocês todos a pensarem a respeito disso. Sobre, enfim, além desse debate que nós temos sobre o aspecto legal e o aspecto técnico, tem essa matéria intermediária que é a quantidade de informação de que se dispõe e depois também o que se faz com essa informação, como se disponibiliza e a que tempo. Eu acho que isso é um tema muito interessante, eu provocaria a agência em relação a isso. Né? Então, nem sempre mais informação é melhor, então aqui no caso de ter menos informação para um concorrente seria também melhor, seria o aspecto que detonaria a reação. Agora tem uma série de colocações que eu fui vendo a partir do que eu acompanhei na terça-feira. Eu estive com vocês na terça-feira, depois quarta e quinta não estive em São Paulo, voltei hoje para o encerramento. O primeiro tema que foi trabalhado aqui, isso daí eu vou repetir agora algumas palavras que foram colocadas e coloco alguma reflexão própria. O primeiro tema que foi colocado aqui, uma palavra que surgiu, uma expressão que surgiu na terça-feira, que me chamou a atenção, agora eu trago para vocês e remastigo, é de que informação é poder e, bem, claro, que o acesso e a divulgação de informações são temas sensíveis. Foram dois temas que foram colocados. Daí, isso daqui, o primeiro tema, isso daqui eu tenho, o meu slide está em vermelho, não sei porque aqui ficou em preto. Isso daqui foi o Maurício Emboaba, desculpe, que falou que é o seguinte, bem, há temas que as empresas aéreas não querem ou não podem tratar em matéria de divulgação de dados. Por isso, eles mesmos, da ABAR, eles mesmos, quer dizer, a Associação das Empresas, trabalham com os dados públicos. Então, é lógico que ele tenha noção muito clara de qual é a gravidade de trabalhar ou de divulgar certos dados. Então, o próprio ente
que representa as empresas aéreas, muitas vezes trabalha com dado público, quer dizer, é algo um pouco até causa um pouco de perplexidade, quer dizer, você esperaria dele algum dado que não é o dado que você possui, mas isso daí mostra que o jogo é esse, não é perplexo, é alguma coisa realmente clara, né? E daí, claro, isso daí também surgiu, o seguinte, toda organização possui uma classificação das informações que constitui um guia sobre os acessos e canais restritos liberados. E a minha provocação aqui é o seguinte, a própria ANAC deve ter ciência disso e deve trabalhar em termos de, às vezes, provocar acesso a alguns dados que claramente sejam de benefício da agência ou do seu usuário final, do seu beneficiário final, que é o consumidor, né? Então, a ANAC não pode ser um ente inerte. Eu acho que isso daí é um aspecto interessante a ser visto. Quer dizer, a ANAC tem um jogo a ser jogado e esse jogo nem sempre aquilo que a empresa aérea divulga é aquilo que ela tem mais, de mais sensível, óbvio. Quer dizer, o próprio Maurício deu esse tipo de declaração para a gente. Quer dizer, a empresa usando o órgão público para divulgar um relatório deles. Quer dizer, é muito, muito estranho. Um outro tema, outro conjunto de temas, então aqui fiz 2 a 2, é que o órgão regulador orbita em um plano diferenciado. Essa é uma tese que eu divulgo, essa é uma tese que eu proponho, é polêmica, mas eu acho que é importante. E o segundo tema desse bloco é que a ausência de regulação ativa. Isso daí quer dizer o seguinte, hoje em dia você tem liberdade de oferta e liberdade tarifária. Mas a ausência de uma regulação que interfira nesses temas, de maneira a obrigar empresas a oferecer tarifas ou oferecer rotas, não significa que a agência tenha um papel menor, e não significa que a agência tenha uma falta de ciência em relação àquilo que se passa. Então, sobre esses 2 temas, eu também separei algumas informações, algumas declarações foram dadas. A primeira foi do Christian, as 2 primeiras foram do Christian, na terça-feira. Então, o Christian falou isso daí, eu concordo. Eu acho que é uma mensagem que eu abarco. Então, eu recolho, eu divulgo em alguma coisa que tem o meu nome colocado. Dados robustos, dados confiáveis e robustos municiam a agência. Eu acho o verbo muito bem escolhido. O Christian falou isso daí, eu fiz questão de tomar nota no ato do que ele falou. Os dados municiam a agência. Eu acho isso daí muito interessante, já vou arrematar ao final, de novo, com esse verbo na essência. E, de novo, também do Christian, né, que a agência deve ser capaz de detectar ações anticompetitivas e falhas de mercado. Não é porque tem uma política de liberalização que você vai se manter alheio àquilo que se passa. E também do Christian, aliás, a terceira lá em cima também é do Christian, né, que ainda hoje a ANAC é chamada periodicamente para explicar os efeitos da liberalização tarifária, ou seja, a agência tem de possuir dados que deem conta de justificar ações ou inações que foram tomadas. Então, acho que isso daí é muito relevante. Isso daí vai ser arrematado ao final na questão do BAV. Quer dizer, o meu ponto aqui é que o BAV ou o OTRAN ou um sucessor, um sistema que seja sucessor, tem de continuar mantendo algum tipo de recolhimento sobre esse tipo de informações. E também do Christian, desculpa, Christian, você foi o pai de todas aqui, pai das 4. Que também a ANAC foi decisiva para assegurar a liberdade tarifária no período pré-Copa de 2014. É isso? Quer dizer, com participação em comissões da Câmara, do Senado, quer dizer, de fazer algum tipo de proposição, de mostrar que tinha confiança em um resultado competitivo, ainda que em um momento de um estresse da infraestrutura e também de um choque de demanda bastante atípico no nosso caso. O que eu fecho? Fecho o seguinte, né, que já encaminho para o encerramento. Além de cumprir, então, com o papel de ser um disponibilizador de informações setoriais, a ANAC deve possuir, a meu ver, a partir dos dados, condições de assegurar os meios para justificar a sua própria existência. Eu acho que isso é uma coisa importante, é um tema relevante. Quem esteve aqui na terça-feira viu o Alessandro, então meu professor, meu orientador, falando sobre aquilo que a academia faz. Ele puxou a brasa realmente para aquilo que é o ofício dele. Eu vou menos longe. Eu acho o seguinte, que a riqueza de dados ela é fundamental para justificar aquilo que a agência faz. Quer dizer, eu não tenho que me colocar como um usuário dos dados. Não, na própria esfera da agência,
a reunião dos melhores dados já é fundamental. Eu não tenho que me colocar eu enquanto um usuário. Quer dizer, a própria agência já tem uma obrigação concreta de ter para si dados fundamentais para que ela se defenda perante alegações das mais diversas. Eu acho que muitos de vocês estão no setor público, né? Esse tema, né, análise de impacto regulatório, é alguma coisa muito recorrente, é um tema de agenda muito recente e que tem como objetivo obrigar uma agência, um órgão, uma autarquia qualquer a que ela tenha condições de defender as ações ou as inações que ela tem perante uma agenda que é uma agenda regulatória. Quer dizer, no limite, uma agência poderia ser extinta. E por que ela não é extinta? Me prove que ela não deve ser extinta. Quer dizer, então, tem um conjunto bastante amplo de temas que são ligados à análise de impacto regulatório, e a própria ANAC tem uma obrigação para si, para o emprego de cada um dos seus funcionários e para a continuação de uma existência legal, enquanto uma entidade legal inserida no sistema, ela tem uma obrigação de dar uma resposta sempre muito clara em relação às ações e às inações que ela possui. Então, os dados, isso achei também muito interessante, também eu retomo com vocês, né, que foi uma reflexão, acho que foi também do Emboaba, ou foi do Carlos Ebner, foi de um dos dois que estiveram aqui conosco na terça-feira. Ele disse o seguinte, que as melhores pesquisas, hoje em dia, são feitas em relação ao mercado americano. E isso tem um motivo muito claro, quer dizer, as melhores pesquisas são feitas porque os melhores dados estão lá. Então, pera lá, também em um aspecto ligado, por exemplo, a um papel da informação enquanto um vetor de desenvolvimento, um vetor de inovação de práticas, não é por outro motivo que você tem os Estados Unidos como sendo um país pioneiro em matéria de várias e várias práticas competitivas ou práticas da estratégia da gestão de empresas, como, por exemplo, o surgimento de low cost, ou então a difusão de instrumentos de hedging, ou a comercialização de frills a bordo das aeronaves, ou do modelo ultra low cost, que você tem ali o surgimento desses modelos, porque talvez, dentre outros motivos, claro, uma questão de pujança de mercado, o dólar, é evidente que existem aspectos materiais que dão conta disso. Mas também, por outro lado, aqui eu acho que é um argumento muito bom, você tem lá nos Estados Unidos, por haver uma disponibilidade de dados muito boa e, portanto, muitas pesquisas sendo feitas, também foi outra provocação do Alessandro, a gente não tem muita pesquisa pura, a gente tem pesquisas aplicadas, que a gente tem que ter dados para chegar a algum tipo de conclusão. Lá, havendo os dados disponíveis, você chega rapidamente a conclusões e difunde. Quer dizer, as inovações são difundidas. Então, o aspecto da informação como sendo um vetor de difusão de práticas e, portanto, de desenvolvimento de novos modelos, novas práticas, novas formas de gestão, também é um aspecto muito interessante. E, em última instância, quem se beneficia disso é o consumidor final. Eu acho que foi também o Marcelo, que comentou agora há pouco, ou foi o Caixeta, que nós, além também de técnicos ou além de funcionários de empresas, nós também somos consumidores. Então, também é do nosso interesse ter empresas que ofereçam bons serviços a preços módicos. Então, além do próprio empregador, a gente também tem uma motivação outra, que é o nosso próprio bolso. Também práticas que se difundam e que venham se traduzir em termos de uma redução de preços é benéfica para o consumidor em geral. Um outro aspecto interessante, daí eu acho que isso aqui já é o penúltimo, exatamente. Um último aspecto interessante daqui é uma provocação. Não sei quantos... Aqui tem algum estatístico na sala? Tem algum estatístico? Não? Estatístico? Não. Economista? Não. São administradores, bacharéis em direito e contadores. Engenheiros. A estatística é uma senhora muito dengosa, né? A estatística ela requer ali bastante um trato muito refinado com ela, né? É uma senhora ou uma senhorita, depende aí da intimidade que vocês tenham com ela, né? Mas ela é uma senhora muito exigente. Dentre as exigências da estatística, você tem pelo menos duas. A primeira delas é o seguinte: você tem que ter uma extensão numérica, do contrário você não tem amostra. Então, os dados tendem a se acumular. Dado não acumulado não serve para nada.
Esse é o primeiro aspecto. Então, você tem de ter uma acumulação, seja na chamada cross-section, né? Então, de inúmeros indivíduos num único ano, ter informações sobre 1 milhão de pessoas, ou pegar um único indivíduo e seguir ao longo da vida toda, ou então faz o chamado painel. Daí você reúne vários indivíduos ao longo de um tempo extenso. A estatística requer extensão. Então, esse é um primeiro aspecto. Então, os dados têm de ser acumulados. E o segundo aspecto também muito importante é o seguinte: as correlações simples, elas têm pouco poder. Isso daí quer dizer o seguinte, que para que uma agência faça boas análises a respeito de práticas que ela possui, ou de práticas que ela decidiu não ter, então, da interferência de políticas, é importante que você disponha de informações das mais variadas acerca dos mais variados fatores. Porque, do contrário, você não tem um efeito, aí estatísticas ou economês, que é o efeito ceteris paribus, aí que é latim, significa o tudo mais constante. Você fazer análises com... Bem, eu quero trabalhar como é que a demanda cresce com o PIB. Ótimo, obtive uma reta. Isso aí não quer dizer nada. Quer dizer, em termos estatísticos, sinto muito dizer, isso aí não quer dizer nada. Quer dizer, isso é uma relação da mais espúria possível. Para que você tenha relações claras a respeito de quanto é que a demanda cresce perante a elevação de 1% no dólar, você tem de ter no seu modelo, na verdade, umas 20 variáveis, para que você controle todo o restante e daí obtenha inferência sobre aquela variável. Então, a estatística é uma senhora que é muito exigente em termos de extensão de dados e de uma variabilidade de dados. Então, esse é um aspecto importante. Então, para a gente, isso é muito fundamental. Então, para o agente regulador, eu sinto informar para vocês, mas quanto mais dado, melhor. A gente é meio fissurado em dados, né? Eu, enquanto um usuário, né? O Christian, o Alan, enquanto coletores de dados, né? Para a gente, quanto mais dados, melhor. Porque uma análise de mercado, seja por um analista de agência, seja por um acadêmico, ou seja por alguém na inteligência de mercado de empresas, ele vai utilizar alguma ferramenta estatística e é dessa extensão dupla dos dados que ele obtém algum tipo de inferência. Não é por grafismo, não é ali o PIB crescendo ao longo do tempo e, bem pronto, a demanda também cresceu junto. Não quer dizer muita coisa. Então, aquelas regras de dedo, de a cada 1 ponto do PIB cresce 2% de demanda, ou vice-versa, quer dizer, isso daí, por mais que seja uma regularidade empírica, em termos de uma provocação de política pública, ou em termos de uma provocação de... Tá, e se eu perturbo algum elemento, eu não tenho garantia de continuidade, porque eu não incluí o outro elemento na minha jogada. Então, esse é um aspecto interessante. E daí, bem, já para fechar, eu tenho aqui 4 reflexões, elas concluem, elas repetem um pouco do que eu já falei, não tem aqui nenhuma novidade. Voltando, portanto, ao primeiro tópico, é onde nós estamos, então é durante esse painel. É claro que os ajustes de curto prazo, aqueles ajustes táticos, eles devem existir. Então, em nenhum momento eu me opus a esse tipo de coisa. Quer dizer, aqueles ajustes táticos de atraso, de cancelamento de etapa, de adiantamento, de atraso de voo, e qualquer ajuste que reflita algum desvio em relação ao outra, é evidente que isso é parte do negócio e deve ser mantida. Então, o primeiro tópico, é claro que eu coloco como sendo algo a ser mantido. Eu acredito que a coleta de informação sobre isso deva ser mantida. Não sei como, eu não sou nem bacharel e nem cientista da computação, então não sei inferir sobre os mecanismos legais ou as ferramentas, os painéis, o arquivo CSV ou o arquivo HTML ou o TXT com separador em ponto e vírgula, quer dizer, esse formato é alguma coisa que escapa à minha competência. Quer dizer, como é que isso daqui se processa, eu não tenho a mínima ideia de como é que se faz. O que eu acho é que a coleta deve ser mantida, porque é a partir dela que você mantém a própria existência de uma agência. Porque, do contrário, no limite, a agência é que seja extinta. Quer dizer, se a agência não tiver uma condição de defender a postura que ela possui, no limite, ela é um agente a ser eliminado do processo. Então, as ações da agência e as inações da agência devem ser amparadas perante o público mais diverso, que vai fazer indagações sobre questões competitivas, né? Em terceiro lugar, isso daqui já confessei a minha ignorância com vocês, é o seguinte: a disponibilização de informações continua a ser um tema sensível, é prática, é parte do segredo de negócio, e como que a agência se coloca em relação a isso para extrair mais ou menos informações, eu não tenho a competência para dizer qual é o nível ótimo
de coleta de informações, ou qual é o nível ótimo de disponibilização de informações ou de periodicidade na recolha e depois na divulgação de informações. Eu só sei dizer que esse é um tema quente. E esse é um tema quente por quê? Pelo quarto item, que é o item com o qual eu concluo. Ainda que eu tenha aqui, eu corro um pouco o risco de ser taxado de antipático, ou de uma pessoa um pouco azeda. O meu tópico aqui, o que eu defendo é o seguinte: então, além dessa camada técnica, então, da tecnicalidade das janelas, e além do aspecto normativo, então são as IACs que dizem que tem de ser feito, não tem de ser feito, tem um aspecto competitivo fundamental, e nesse aspecto competitivo fundamental, então daí que vem meu azedume, né? Parece que o substantivo de azedo é azedume, né? Alguém me corrija, né? Eu tive uma boa professora de gramática, né? Parece que o azedume da minha argumentação é que, por mais que as pessoas aqui tenham um background muito parecido, quer dizer, são poucas pessoas que têm a aviação como uma prática, e muito menos são as pessoas que têm a aviação como uma prática e gostam disso, então somos alguns poucos milhares. Por mais que nós sejamos poucos, uma agência pública está num outro campo do terreno. Então, existe uma questão de, além de uma amizade entre técnicos e profissionais, também existe uma relação, não diria de um antagonismo, não é antagônico, mas sim de interesses que são interesses diversos. Então, o regulador deve possuir uma agenda própria em matéria de obtenção de dados, tratamento de dados e divulgação de resultados advindos da análise de dados. Então, em alguns momentos, eu acredito que a agência deva ter... Estou assustado com a azedume, né? Eu acho que a agência deva ter uma agenda própria em matéria de, além do termo legal e além do termo técnico, deve ter uma agenda própria em matéria de qual inserção perante uma montanha de dados que, na verdade, traduzem aquilo que as empresas e os consumidores, dos dois lados, a empresa não é soberana, também tem o consumidor, aquilo que as empresas e os consumidores buscam dentro do seu jogo competitivo. Bem, eu encerro por aqui, eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar e gostaria de ter algum tipo de retorno que vocês possam obter, seja aqui, seja depois, não sei qual é o nosso tempo disponível. Então, obrigado.